Bom dia, turma. O tema designado pelo nosso grupo foi neoplasia mesenquimal maligna. O artigo escolhido sobre esse assunto foi tumor maligno da bainha do nervo periférico em cães, relato de 3 casos, em que é descrito os achados anatomoclínicos e imunohistoquímicos em 3 cães atendidos no hospital. As neoplasias primárias não são tão vistas frequentemente em animais, embora haja registro de casos. A sua origem é a partir das células de Schwann, podendo ser denominadas schwannomas benignos ou schwannomas malignos. Essa neoplasia pode se originar também a partir de fibroblastos do endoneuro ou epineuro, sendo denominado assim como neurofibroma ou neurofibrosarcoma. Abordando um pouco a parte histológica das neoplasias dos nervos periféricos, nós vamos ver que eles são caracterizados por extensos fascículos de células alongadas em padrões compactados e empaliçadas. Nós também observamos células alongadas ou ovais distribuídas de formas mais dispersas em uma matriz edematosa. Essas variações histológicas da neoplasia elas vão divergir muito de acordo com a espécie. Com isso, a gente vai ter um pouco de controvérsia em relação à nomenclatura dos tumores da bainha nervosa. O tumor de bainha de nervo periférico, ele pode ser caracterizado como maligno ou benigno, esse termo é mais utilizado dentro da medicina veterinária, e a distinção entre benigno e maligno é muito importante para a gente dar um prognóstico, entender o prognóstico do paciente, sendo que quando nós estamos falando de tumores malignos, o prognóstico ele tende a ser bastante desfavorável ao paciente. Esse tipo de tumor ele vai cometer principalmente cães de grande porte que vão estar na faixa dos 5 a 12 anos, ou seja, cães adultos, e esses tumores eles apresentam um crescimento lento e localizado geralmente ali na região do plexo braquial, raiz de nervos, da região cervical, caudal e torácica craniana. Os sinais clínicos vai depender, obviamente, da região que vai ser acometida. Ele pode ser desde uma atrofia muscular, uma dor, uma manipulação, ou déficits neurológicos, quando a gente tem ali um comprimento ou invasão da medula espinhal. E o tratamento ele é bastante restrito, ele basicamente é a terapia cirúrgica que envolve amputação ou ressecação do plexo envolvido. Nós também temos procedimentos de laminectomia ou hemilaminectomia para remoção da raiz do nervo. Então, o objetivo desse trabalho ele foi relatar alguns casos que nós tivemos no hospital e discutir os achados anatomoclínicos e imunohistoquímicos desses tumores da bainha de nervos periférico em 3 cães. Um cão da raça pastor alemão, macho, de 5 anos de idade, pesando 30 kg, foi encaminhado ao setor de neurologia do hospital veterinário, com histórico de claudicação do membro torácico esquerdo, que aproximadamente 7 dias evoluiu para o decúbito lateral. A alimentação, micção e defecação apresentavam-se normais. Ao exame clínico, observou-se estado de consciência normal, incapacidade para permanecer em estação, déficit proprioceptivo e atrofia muscular dos membros, principalmente do torácico esquerdo. A avaliação dos reflexos miotáticos havia hiperreflexão nos membros pélvicos e arreflexão nos torácicos, suspeitando-se de lesão na medula espinhal, na região de intumescência cervical. Ao exame radiológico contrastado, havia desvio normal e interrupção ventral das linhas no percurso do contraste entre as vértebras C5 e C6 e presença de área forma ovalada de 1 cm de diâmetro, sugestivo de alteração intramuscular nesta região. Com base nos achados descritos e na suspeita de neoplasia intradural com prognóstico desfavorável, o animal foi sometido à eutanásia. Com noção já de onde se encontrava o problema, durante a necrópsia foi achado um nódulo de aproximadamente 3 centímetros, entre a C5 e C6, que comprimia a medula espinhal. Ele era firme e não possuía delimitação exata.
Durante a dissecação, no entanto, foi encontrado outro nódulo, dessa vez de 6 centímetros de diâmetro, na região do plexo braquial esquerdo, também firme, esbranquiçado e sem delimitações. Como havia ausência de dor, provavelmente os nódulos acometeram regiões mais dorsais e sensitivas da medula, com a região motora parcialmente preservada. E, além disso, o nódulo no plexo braquial pode ser a causa direta da claudicação da pata dianteira esquerda. Foram então coletadas, amostras dos nódulos neoplásicos para a formação de lambdas. Foram fixadas em formalina 10% e coradas com hematoxilina, eosina e alcendulo. Na imagem pode ser observada a origem provavelmente epidural da neoplasia, mas teve invasão e destruição da substância branca por degeneração axonal e necrose neuronal. Na área de necrose também foram observadas hemorragias multifocais, que vêm de angiogênese neoplásica e trabéculas ósseas, provavelmente das vértebras C5 e C6. As células eram pleomórficas, desorganizadas, sendo algumas gigantes e com mais de um núcleo, grandes eucromáticos com grande atividade mitótica. Aqui temos o segundo caso que foi relatado no artigo que lemos, que é um cão da raça Poodle, que tinha 5 anos e 5,2 kg. O que já é um fato interessante, porque a neoplasia mesenquimal maligna costuma atingir mais cães de grande porte. Então, esse cão apresentava um histórico de dor, de dificuldade de apoio no membro pélvico direito, mas apresentava um estado clínico geral normal. Com micção em alimentação e ingestão de água estavam bons. Durante o exame clínico, foi observado um aumento de volume na articulação fêmuro-tíbio-patelar. Esse aumento estava firme e tinha aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, o que levou à realização de um exame radiológico. Nesse exame radiológico foi mostrada uma destruição óssea bem intensa. Depois que foi constatada essa destruição óssea, foi feito um diagnóstico citológico, e esse diagnóstico citológico levou à decisão da amputação. Foram feitos fragmentos da neoplasia, do osso da articulação e dos tecidos moles adjacentes, que foram fixados e corados com hematoxilina e eosina. A microscopia, então, mostrou que a neoplasia estava infiltrada na articulação femorotíbio-patelar, no tecido muscular, no canal medular e no tecido ósseo do fêmur e da tíbia, onde que havia necrose óssea e osteoclasia intensas. A microscopia do tumor também revelou que as células neoplásicas se arranjavam em um padrão sólido, em torno dos vasos sanguíneos. As células são pleomórficas e anaplásicas, variando de poligonais a alongadas com citoplasma escasso, núcleos grandes com cromatina solta e índice mitótico bastante alto. Nessa foto que foi retirada do artigo, a coloração é feita com a técnica imunistoquímica streptativina biotina peroxidase, que evidencia uma expressão forte e difusa da proteína S100 nas células neoplásicas. Essa técnica, ser realizada, é de extrema importância para o diagnóstico preciso da origem da neoplasia, porque devido à localização do tumor, que é bastante comum para tumores do nervo periférico, a suspeita inicial era de uma neoplasia de origem óssea ou articular. Porém, devido às características histológicas, como elevada apatia celular, alto grau de invasibilidade dos tecidos adjacentes e elevado índice mitótico com presença de mitoses atípicas, se percebeu que se tratava de uma neoplasia maligna e a confirmação veio com a presença de uma proteína S100, que é um marcador específico para as células de origem neural, confirmando assim o diagnóstico. O caso 3 trata-se de um cão sem raça definida, de 13 anos de idade, pesando 21 quilos, que foi encaminhado ao hospital veterinário por apresentar um nódulo de crescimento lento, de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, friável e localizado na região escápulo-humeral esquerda. Após o resultado citológico de neoplasia mesenquimal maligna, foi realizada a excerese cirúrgica do nódulo, com ampla margem de segurança. Macroscopicamente, o tumor apresentava-se de forma arredondada, com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, que ao corte possuía formações císticas com conteúdo líquido amarelado e hemorragia. À microscopia, a neoplasia apresentava limites imprecisos,
era constituída por células ovoides ou fusiformes, arranjadas em padrão sólido difuso, por vezes empaliçada. As células eram pleomórficas e, em algumas áreas, apresentavam citoplasma claro e vesiculoso. Nessa imagem, podemos ver a expressão forte e difusa de vimentina no citoplasma das células neoplásicas e vasos. E essa imagem foi corada por hematoxilina de Harris. Nesse caso, assim como no caso 1, foi possível firmar o diagnóstico de tumor maligno da bainha de nervo periférico. E baseando-se nos achados anatomopatológicos, a avaliação imunohistoquímica foi realizada com o objetivo de caracterizar a neoplasia. A imunohistoquímica é uma ferramenta utilizada para investigação no tecido e diagnóstico anatomopatológico. Ela combina as técnicas imunológicas e bioquímicas a fim de identificar componentes específicos de um tecido. Esse processo detecta e analisa componentes tissulares através da reação de anticorpos específicos e uso de cromógenos. Esse estudo aprofundado do tecido contribui para o diagnóstico de neoplasias não diferenciadas, subtipagens de neoplasias e caracterização da localização primária de neoplasias malignas. A imunohistoquímica possui uma fase analítica que engloba a escolha de anticorpos primários e o sistema de visualização. A recuperação antigênica pode ser obtida por diferentes métodos e a escolha adequada depende de alguns fatores, como tempo de fixação, tipo de fixador e a natureza do antígeno e anticorpo. Além disso, possui uma fase pós-analítica que se refere à interpretação dos resultados imunohistoquímicos. Nessa fase, a escolha dos reagentes e anticorpos a serem utilizados é fundamental para a quantificação dos resultados. A análise das reações e indicações das colorações são somadas a outros dados clínicos disponíveis para o diagnóstico mais assertivo. Como funciona a histoquímica? Apesar das variações entre os diferentes protocolos de imunohistoquímica, o princípio de funcionamento clássico da imunohistoquímica pode ser ilustrado pela figura. Começa com o reconhecimento de um epítopo, que é uma fração que compõe o antígeno de interesse por um anticorpo primário. Esse anticorpo primário liga-se com alta afinidade ao epítopo dos antígenos dentro da amostra do tecido. Então, numa segunda fase, um anticorpo secundário é adicionado e liga-se com alta afinidade ao anticorpo primário. O anticorpo secundário tem ligado a si uma molécula repórter. Então, após a ligação anticorpo-anticorpo, adiciona-se um substrato químico que reage para produzir um precipitado colorido no sítio. Dessa forma, o patologista pode atestar ao microscópio a presença ou ausência dos antígenos de interesse nas células ou tecidos sob avaliação. Pode ainda, através de cálculos mais elaborados, estimar a quantidade daquele antígeno no tecido. A proteína C100 é um marcador de células neurais, como as células gliais, Schwann, melanócitos, adipócitos, condrócitos, células de Langerhans ou células reticulares interdigitantes. Vimentina é um marcador de células de origem mesenquimal. Baseando-se na imunorreatividade positiva dos animais 1 e 2 para a proteína S100, os tumores foram considerados derivados da bainha de nervo periférico. 50 a 90% dos tumores malignos de bainha nervosa apresentam positividade para a proteína S100. Um estudo demonstrou que, imunohistologicamente, tumores malignos de bainha nervosa podem ser negativos para proteínas S100 e positivos para a vimentina, o que foi observado no animal no caso 3. A falha da reatividade para a proteína S100 pode ser indicativo de variabilidade de expressão dependendo do grau de diferenciação celular. Os tumores malignos anaplásicos ou heterogêneos da bainha de nervo periférico tendem a ser negativos para S100. Citoqueratina AE1 e AE3 é uma mistura de citoqueratinas usada como marcador citoplasmático útil para diferenciar tumores epiteliais de não epiteliais, sendo os epiteliais fortemente marcados, como no caso 3. O antígeno epitelial de membrana, também chamado de epicialina, é um marcador positivo para epitélios normais e neoplásicos. MIC é um marcador de células neoplásicas viáveis para a detecção de diversos tumores. O CD34 é um marcador de células hematopoéticas primitivas e células endoteliais, usado para detectar vasos fracamente expressados no caso 3. A alfa-actina de músculo liso é um marcador de células musculares lisas, miopteliais e pericitos. Com base nesses casos, a imunohistoquímica foi utilizada nos casos 1 e 3 para caracterizar a neoplasia,
já que ambos já haviam sido diagnosticados por meio de microscopia. Já no caso 2, ela foi necessária, pois os achados não foram suficientes para um diagnóstico definitivo da neoplasia. Obrigado por assistir.